Esse homem está testemunhando que ele também crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Vital quer dizer é verdade, verdadeiramente, verdade. A vovó também se regozija porque também crê. Muitos outros deram seus testemunhos de que creem que Jesus Cristo levou os seus pecados sobre si. Marcos diz que se eles creem, então a palavra de Deus diz que os seus pecados estão perdoados. E tal, é verdade. Um regozijo espontâneo rompeu entre eles e continuou por 2 horas e meia. Senhor Zuki, nós consideramos o seu interesse em nossa agência missionária, mas sentimos muito que vocês não sejam adequados para o campo. São muito velhos. Glória, não se aflija por causa desse povo. Considere sua saúde e as suas crianças. Marcos e Glória, como igreja, nós vamos ficar na retaguarda de vocês. Nós vamos orar por vocês e sustentá-los. Ide, em nome do Senhor. Nas histórias do Velho Testamento que se seguiram, enfatizamos a grandeza e a graça de Deus. A perdição do homem sem esperança por causa do pecado e a provisão de Deus de um sacrifício de sangue através da morte de um cordeiro. Usávamos encenações para ajudá-los a compreender bem o ensino. Quando contei que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque, surgiu um dilema. Abraão, obviamente, era um homem piedoso, de forma que ele deve obedecer a Deus. Mas foi através de Isaque que o Salvador foi prometido. Eu sei que Abraão vai obedecer e que Deus salvará a vida de Isaque. Talvez com um cordeiro como substituto. Antes de terminar a história, 4 homens vieram individualmente me sugerir que Abraão obedeceria a Deus e que ele interviria salvando a vida de Isaque, providenciando um cordeiro como seu substituto. Eles desenvolveram uma reverência sincera para com Deus e temiam que pudessem ser destruídos por causa dos seus pecados. Eles disseram, nós somos exatamente como aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Por 2 meses nós ensinamos lições chaves do Velho Testamento cronologicamente antes de apresentarmos Jesus como Salvador, nascido como uma criança neste mundo. Ao estudarmos a vida de Jesus, os MOOCs se tornaram grandes admiradores do Senhor. Jesus se tornou o herói da tribo. Eles o amavam e o veneravam. O povo da aldeia nunca perdeu uma lição durante as semanas que Marcos ensinou, de segunda a sexta, 2 vezes por dia. Os doentes eram trazidos em macas para os estudos. Quando uma gestante estava perto para dar à luz, eles arrumavam um jeito para que ela pudesse ficar pertinho o suficiente para ouvir as histórias. Um neném nasceu durante uma das reuniões e o ensino prosseguiu. Às vezes, os MOOCs estavam tão compenetrados que não tinham vontade de comer, nem queriam dormir. Eles gastavam cada momento livre do dia discutindo as lições e ouvindo, vez após vez, as histórias gravadas diariamente. Esse maravilhoso Jesus era perfeito, ele podia fazer qualquer coisa. Ele era Deus. O
O dia enfim chegou quando foi contada a história da traição de Jesus por Judas e o seu julgamento diante de Pôncio Pilatos. O povo ficou revoltado com Judas traindo o Salvador, mas eles criam que de alguma forma Jesus iria se livrar. Essa foi a última história que nós lhes contamos antes da apresentação do Evangelho. No fim dela, nós dissemos para eles: amanhã nós terminaremos nosso ensino. Na manhã seguinte, a aldeia toda estava reunida antes do nascer do sol. E eu comecei apresentando Jesus diante de Pilatos. As pessoas estavam muito sérias. Quando viram na representação Jesus sendo cuspido, açoitado e colocado na cruz, eles ficaram simplesmente atônitos e abalados. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Porque a morte e o derramamento de sangue têm um significado profundo para o Evangelho. Nós havíamos enchido um balão com água colorida para ser furado por um dos soldados romanos. Foi quando eles viram o sangue que a história começou a ter significado para eles. Nossa exposição e apresentação da ressurreição de Jesus foi simples, mas poderosa para eles. O Salvador estava vivo. Depois eu voltei novamente às histórias do Velho Testamento e, começando com Abel, expliquei que Jesus é o nosso sacrifício aceitável, da mesma forma que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Quando eu finalmente cheguei na história de Abraão e Isaque, eu disse para eles: escutem, assim como o cordeiro foi o substituto para Isaque, a morte de Cristo e o seu sangue derramado são um substituto para vocês. Nesse ponto, a luz verdadeiramente raiou. Eu podia ver e ouvir por toda a multidão a reação positiva deles para com a mensagem. Eu creio, eu creio, eu creio. Coloquei-me no meio deles e perguntei o que eles achavam. E de todos os lados surgiram respostas como essa. Eu sei que nasci no pecado e creio que Jesus pagou pelos meus pecados, que ele morreu em meu lugar. Ele é o meu Redentor. Eu queria agradar os espíritos porque tinha muito medo. Não sabia como me livrar dos meus pecados, mas Deus, por sua graça, trouxe vocês aqui. Eu ouvi e confio no sacrifício de Cristo por meus pecados. Eu creio e Deus já me perdoou. Naquele dia, quase toda a aldeia manifestou sua fé no Senhor Jesus Cristo. Houve um tremendo sentimento de libertação. Os Moks são geralmente um povo reservado, mas quando os convertidos sentiram uma libertação dos seus pecados, um regozijo espontâneo brotou no meio deles. Vejam o que aconteceu. Esse homem está testemunhando que ele também crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Vital quer dizer é verdade, verdadeiramente verdade. A vovó também se regozija porque também crê. Muitos outros deram seus testemunhos de que creem que Jesus Cristo levou os seus pecados sobre si. Marcos diz que se eles creem, então a palavra de Deus diz que os seus pecados estão perdoados. E tal, é verdade. Um regozijo espontâneo rompeu entre eles e continuou por 2 horas e meia.